vai ser o nosso texto para hoje à noite. Era a minha intenção, até uma semana e meia atrás, terminar o primeiro capítulo de 1 Pedro. Eu ia encerrar hoje. Mas o pastor Ciro pediu, como que é mês de missionários, que eu pregasse algo sobre missões. Romanos, então, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, temos entre nós, hoje à noite, pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Temos pessoas entre nós, hoje à noite, que se dizem cristão, mas nunca deram o seu coração ao Senhor. E temos hoje à noite pessoas do seu rebanho, povo, do seu povo. Todos nós dependemos de Cristo. Exalta Cristo hoje à noite. Mostra-nos a graça outra vez. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Para mim é algo bastante pessoal falar de missões, porque meu pai, Calvin Gardner, era missionário desde 1977. Em 1997, em Catanduva, ele foi diagnosticado com Parkinson, mal de Parkinson. E então, em seguida, enfrentando a sua própria mortalidade, Parkinson leva 10 anos, 12, mas não passa de 15 anos. Confrontando a sua própria mortalidade, ele fez duas mudanças na maneira que ele fez missões. Desde o começo, ele sempre falava para eu, Daniel, Benjamin, os filhos, quando você prega o evangelho. Faz Cristo grande. Era o bordão que ele sempre falava, faz Cristo grande. Mas, quando ele foi diagnosticado com Parkinson, sabendo que ele não poderia continuar ele mesmo sendo missionário, ele precisava preparar o terreno para outros, ele fez duas mudanças. A primeira foi, ele disse, igrejas brasileiras precisam de pastores brasileiros. Então, ele parou de pastorear, ele começou a supervisionar várias igrejas, Dracena, Bataguaçu, Prudente. Ele começou a ser mais um supervisor, porque ele fala, brasileiros precisam de pastores brasileiros. E nisso eu concordo com ele. A segunda coisa é que ele, cada vez que ele poderia pregar, ele exaltava o evangelho. Porque muitas pessoas de outras igrejas entravam em contato com ele e falavam, nós tivemos uma rixa na nossa igreja, nós queremos começar uma outra nova, vem nos ajudar. E a melhor forma de lidar com mágoa é o evangelho. Muda os olhos do povo para olhar o que eles têm em comum. Olha para Cristo, olha para o evangelho. Se vai começar uma igreja, que seja em cima do evangelho. Cada vez que vinha alguém que queria ser membro, meu pai falava, resume o evangelho em 60 segundos. Muitas pessoas queriam fazer parte da igreja, não porque eram salvos, mas porque eles queriam ser da igreja do missionário Calvin Gardner. Ele falava, resume o evangelho, 60 segundos. Mostra-me que você sabe o que é que essa igreja acredita no seu centro. Então, para mim, falar de missões é falar do evangelho. Em Romanos capítulo 1, nós vemos o evangelho como sendo a verdade transformadora de vidas que jamais foi colocado nas mãos dos homens. A verdade do evangelho muda tempo e muda eternidade.
Esses dois versículos compõem o tema e a tese da epístola aos Romanos. O que vem depois no livro de Romanos é simplesmente Paulo comentando o que ele disse em Romanos capítulo 1, 16 e 17. E ele define o evangelho com estas palavras: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo não era envergonhado com o evangelho. Os judeus, ferrenhos oponentes, não intimidaram Paulo. Os filósofos de Roma e da Grécia não intimidaram Paulo. Ele não foi intimidado em Atenas, ele não foi intimidado em Corinto, e aqui nós temos ele dizendo: olha, não me envergonho do evangelho, eu quero ir para Roma pregar. Ele tinha orgulho desse evangelho. Ele estava feliz com a perspectiva de levar e proclamar o evangelho. Mesmo que fosse escândalo para o judeu, loucura para o grego, Paulo não se envergonhava. Por quê? Por quê? Isso é a pergunta. Ele foi aprisionado em Filipos. Ele foi perseguido em Tessalônica pelo evangelho. Ele foi levado para fora de Bereia como contrabando por causa do evangelho. Em Atenas, eles deram risada na mensagem de Jesus Cristo. Em Corinto, chamaram ele de tolo. Em Jerusalém, apedrejaram ele 2 vezes. Eles apedrejaram ele, chicoteou ele 2 vezes e torturou. E mesmo assim, ele escreve de dentro de uma prisão, ele fala: estou disposto. Romanos 1,15. Estou disposto, ansioso, a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por que Paulo foi tão corajoso? Essa é o X da questão. A resposta, versículo 16: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós passamos do coração de apóstolo Paulo para o coração da epístola romana, para o coração do cristianismo. Nós hoje estamos aqui porque o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. Paulo sabia o que o evangelho faz, o que o evangelho é. Ele conhece, ele tem visto a obra do evangelho. Por isso ele está disposto para ir a Roma. Ele sabe que algumas pessoas pensam que é escândalo. Olha em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Nós, porém, diz Paulo, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ele não se importa com conforto pessoal, ele não se importa com a sua reputação. Pensa de Paulo o que você quer pensar, o foco dele, o supremo paixão do coração dele, de todo pastor e missionário que eu conheço, de verdade, é ver a conversão de pessoas perdidas. Temos a testemunha de Paulo em Romanos 9, de 1 a 4, ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Lá vem.
pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Isso é um coração missionário. Se for possível, me deixa para fora do livro da vida, para que alguns podem ser convertidos. Se não tem esse coração, você é um fraude. Missionário, fraude. Então, para entender o Evangelho, você precisa entender 4 coisas em Romanos 1, 16 a 17. Olha comigo Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Isso é a primeira palavra, poder. Para a salvação. Segunda palavra, salvação. De todo aquele que crê. Terceiro, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Número 4. Poder, salvação, fé, justiça. Poder, salvação, fé, justiça. Esses são os nossos 4 pontos para hoje à noite. Se você entende o significado dessas 4 palavras, a maneira que eles trabalham juntos, você entende o Evangelho. E isso, o mais importante, muda tempo, muda eternidade. Primeiro, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo tem poder. A palavra grega aqui em Romanos capítulo 1 é dunamis, de onde nós pegamos a nossa palavra dinamite. É uma explosão violenta que transforma alguma coisa e despedaça para que você pode reconstruir. Isso é o Evangelho. Ele entra com poder. Na cabeça de Paulo, ele está pensando, um Deus onipotente está por trás do Evangelho, animando o Evangelho, trabalhando pelo Evangelho, criando a regeneração em um morto. É maior obra do que a criação dos céus e da terra. Requer mais poder. E os homens precisam desse poder. E os homens sabem que precisam esse poder. Você olha ao seu redor, toda a propaganda é baseado em cima de uma só pressuposição. Eu quero que as coisas sejam diferentes do que eles são. Eu quero mudança. Eu olho no espelho de manhã e eu falo, eu preciso, no mínimo, uma ampola de Botox para consertar isso aqui. Eu preciso ser diferente. Eu preciso sentir diferente. Eu preciso pensar diferente e ter experiências melhores. E o marketing entrega isso, porque todos nós sabemos que isso mora no nosso coração. Queremos ser diferente. Agora, a frustração é encontrada em Jeremias 13, versículo 23. A frustração é que somos inteiramente incapazes de efetuar mudança nas nossas vidas. Olha Jeremias 13, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Eles não podem fazer nada para mudar quem eles são. Eles podem fazer algumas resoluções de ano novo, eles podem colocar algumas metas para a vida dele, eles podem tomar algumas decisões, mas isso é só maquiagem. Mudança de verdade não acontece. Então os homens procuram tudo para se mudar. E a Bíblia já entra e fala, olha, obras não salvam. As obras da lei não salvam. A carne, você, homem, não pode se salvar, nem na igreja pode salvar, nem na religião. Por quê?
Atos 4:12. Porque Deus estabeleceu uma maneira de salvação. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A maneira de mudar já foi estabelecido. Já foi estabelecido. Você pode dar aos homens bons padrões. Você pode dar para eles boas regras e padrão de vida. Os bons princípios você pode dar aos homens. Os judeus religiosos no tempo de Cristo era tudo sobre isso. Regra após regra, em cima de regra. Acha que terminou? Tem mais regra ainda. Quando dorme, quando levanta, quando lava a mão, quando come com a família, quando fala no sinagoga. Regra para absolutamente tudo. E Cristo condena ele e fala: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês estão errando o caminho. Enganados. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Somente o poder de Deus pode mudar as pessoas. Somente o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de salvar homens e mulheres, tirar eles do pecado, de Satanás, do juízo e da morte e transformar em um filho de Deus. As suas regrinhas não passam de combustível para o fogo do inferno. Mas nota, o homem inteiramente incapaz não pode fazer nada sobre isso, mas alguma coisa está acontecendo aqui em Romanos. Nós começamos a ver isso em Romanos 5. De fato, versículo 6, Romanos 5, 6. De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Alguma coisa maior do que os homens, mais forte do que o pecado, está acontecendo. Romanos 8:3 continua, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho. O que o homem não consegue fazer, Deus faz e fez por ele. Tiago 1,18, por sua decisão, pela decisão de Deus. Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. 1 Pedro 1, versículo 23, a mesma coisa, o mesmo sentimento. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Isso é o Evangelho. Homem incapaz, totalmente incapaz nem de diagnosticar o que está de errado com ele, errado com seus relacionamentos, errado com seu funcionamento no mundo, incapaz de reformar a sua vida. O Evangelho é: Deus faz. Deus faz. Deus vem e fala: eu vou fazer para você o que você não consegue fazer. A minha palavra, o meu Evangelho, meu Filho, vai fazer você nascer de novo. Hoje, se você está aqui hoje e não tem plena segurança da sua salvação em Jesus Cristo, a mensagem para você é: para de tentar se salvar por outros meios. Para de tentar se salvar a si mesmo. Cristo manda: venha a Jesus Cristo. Tudo o que precisa ser feito, tudo o que pode ser feito, Cristo já fez. Está disponível pela graça em Jesus Cristo. O Evangelho, então, se torna poderosa. 1 Coríntios 1,18, eu peço que voltem para 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura
para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Novamente, versículo 23, mesmo capítulo. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E nós lemos essas palavras, entendemos o que significa, mas às vezes duvidamos. Mas Paulo não estava exagerando nesses versículos. Realmente o cristianismo naquele tempo era visto como escândalo e loucura. Arqueologistas cavando em Palatina, uma das 7 montes sobre qual Roma está construída, eles encontraram uma caricatura, uma pintura, um desenho daquele tempo, do tempo de Paulo. Nele se mostra um escravo ajoelhado perante uma cruz. Embaixo na legenda está escrito: Alexamenos adora o seu Deus. E crucificado na cruz, cravado na cruz, é um jumento. Outro homem desse tempo, Celsus, no ano 178, ele tomou papel e caneta para escrever contra o cristianismo. E ele fala: bem-vindo ao cristianismo, que nenhuma pessoa culta se aproxime, nenhum sábio, nenhum sensato, pois todo esse tipo de coisa consideramos mal. Se você quer fazer parte conosco, precisa ser ignorante, alguém que carece de bom senso e cultura, e ser tolo. Você venha com ousadia para o cristianismo. É o que Paulo falou: escândalo, loucura, como servir um Deus morto. Olha, ele continua: e dos cristãos, em outro lugar, e dos cristãos, nós os vemos em suas próprias casas, costureiros de lã, sapateiros e lavandeiros, as pessoas mais incultas e vulgares. Os cristãos são como um enxame de morcegos, eles são como formigas saindo dos seus ninhos, eles são sapos em simpósio em torno do pântano. Eu peguei essa frase para mim. Eu estou esperando o momento certo jogar em um grupo de WhatsApp. Sapos em simpósio em torno do pântano. São vermes encolhidos na lama. Os cristãos adoram um homem morto. Isso é a opinião pública contra o evangelho. E Paulo, ele entra aí e ele fala: olha, não me envergonho. Nada vai acontecer do que não já aconteceu. Nada vão falar que já não foi falado. O evangelho continua sendo o poder de Deus. Quanto poder? A Bíblia fala sobre a grande força do braço de Deus em Salmos. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltado é tua mão direita. Êxodo chama ele de Senhor, glorioso em poder, grande em poder no livro de Jó. Isaías, poder perpétua, poder incomparável em Salmos, poder inescrutável, de novo no livro de Jó. Esse é o poder que trabalha com a salvação no Evangelho. Em Jeremias 10, versículo 12, foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 27, 5 continua: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. E quem é que Deus quis dar tamanho poder? No Novo Testamento nós vemos isso, a transferência de poder. Deus do Velho Testamento depositando toda a autoridade e poder em cima de quem? Cristo. Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: foi-me dada, quem deu? Deus Pai. Toda a autoridade, algumas traduções, todo o poder, nos céus e na terra. Cristo tinha o poder de mandar demônios sair, ele tinha poder sobre toda doença para curar, ele tinha poder sobre o universo para suprir as necessidades do seu povo, ele tinha poder sobre a morte, ele chamou Lázaro para sair, ele levantou, ressurgiu.
O filho da viúva de Naim, ele deu vida para a filha de Jairo e ele se levantou ao terceiro dia. Ele tem esse poder. Mas mais do que isso, Cristo tem o poder para salvar. Romanos 1,16, o nosso texto diz: o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Isso é o primeiro palavra, poder. Vamos para o segundo. Versículo 16 de Romanos capítulo 1. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Primeiro, poder. Segundo, salvação. Salvação é visto como sendo poderosa porque os homens estão mortos nas suas ofensas e pecado. E no ato de salvação, Deus pega eles, trazem eles a vida, dão a eles a vida eterna, limpam eles do pecado e fazem eles prontos para morar no reino de Deus. Isso, salvação é uma palavra bem prenha, bem grávida. Porque você começa a falar de salvação e tem tantas coisas lá dentro que você precisa tratar. A salvação inclui a passagem segura através das dificuldades humanas. Passagem segura através do juízo divino. Entrada na eterna nos céus está incluído na palavra salvação. Inclui perdão, fugir da ira de Deus, inclui vida no Espírito, ressurreição e eternidade. Tudo isso em salvação. O Evangelho é o poder efetivo de Deus trazendo ao mundo libertação. E a cultura em que Paulo vivia, quando ele escreveu essa passagem, eles estavam procurando salvação, como nós também, hoje, procuramos salvação. Seja salvação econômica, seja salvação política, seja salvação de qualquer problema que nós temos, nós também procuramos libertação. E eles pensam, eu preciso apenas melhorar a mim mesmo, a minha vida, a minha sociedade. Eu estou procurando salvação. No tempo de Paulo, os gregos, filósofos gregos, já estavam antenados que o homem precisa de salvação. Epictetus, um dos filósofos daquele tempo, ele chamava a sua sala de aula como o hospital para a alma enferma. É como se eu fosse chamar a minha sala de aula o hospital para inglês enfermo. É uma declaração tanto arrogante. Traz a sua alma enferma que eu vou te curar. Epicureu chamou o seu ensino o remédio da salvação. E Sêneca, o mais famoso, contemporâneo de Paulo, falou, palavras dele, em português. Todos os homens buscam para salvação. Homens estão esmagadoramente conscientes de sua fraqueza e de sua ineficiência nas coisas necessárias. Eles livremente admitem que o homem precisa de salvação. Livremente admitem isso. Mas quando eles escutam o evangelho, loucura. Seu Deus está morto. A gente viu crucificado. Serve o seu jumentinho aí na cruz. Sabem do problema. Rejeitam o evangelho. Mas a salvação é o poder de Deus. Dizem eles o que eles querem dizer. A salvação é o poder de Deus. Em Atos 2:40, primeiro Pentecostes, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. A salvação nos livra do nosso estado perdido. Em Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O homem está indo para o inferno, ele não sabe que ele está, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe de onde ele vem, ele é completamente perdido. E Cristo vem a ele e fala: olha, eu vou levar você comigo, você agora é meu filho.
Eu temo, realmente temo, que tem algumas pessoas aqui, membros desta igreja, que nunca conheceram a Jesus Cristo como Salvador. E eu falo isso porque eu era um do seu número, fingindo ser cristão, até os 17 anos, quando eu fui realmente convertido. Entenda, se você está nessa condição hoje à noite, você é terrivelmente ignorante, obstinadamente estúpido e egoísta de propósito. Você oferece a Deus as suas boas obras, não sabendo que oferece a Deus a vontade do Satanás. Você ama esse mundo, você odeia a verdade, mas você ama fingir ser salvo. E eu também era assim. Mas Cristo vem para alguém que é falso, para alguém que é condenado, morto nos seus pecados, e ele traz o poder de Deus. Ele fala: toma a minha justiça. Somente Deus pode salvar homens e mulheres assim. Terceira palavra em Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz: a minha mensagem é o evangelho de Deus. Isso traz salvação. Como? Como isso traz? Versículo 16. Para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz que o poder de Deus é visto em quem crê. E você fala: mas o que é fé? O que é a fé? Confia em mim. Você quer um exemplo de fé? Vai lá para meu prédio. Eu descobri esse ano que o prédio foi construído em 2012, ok? E eles colocaram lá um tanque de água, uma caixa de água, que ninguém limpou em 12 anos. Eu não participei, eu não entreguei essas informações para os meus outros residentes, eu simplesmente marquei para que fosse limpado a caixa de água. Mas eles estão vivendo pela fé. Quando eles abrem a torneira, eles não sabem que lá em cima tem uma caixa de água tão suja e imunda que nem consegue ver no meio-dia em Presidente Prudente destelhar o telhado, você nem consegue ver o fundo dessa caixa de água. Eles não fazem ideia do que está brincando dentro dos canos. Eles estão vivendo pela fé. Mas a fé deles está na coisa errada. E nós vivemos pela fé sempre. Fé é confiança. Nós vamos para comer lanche depois do culto, não sabemos se o cara que monta o lanche lavou as mãos na pia ou no próprio sovaco. Vivemos pela fé. Deus tem colocado no coração do homem entender o que é viver pela fé. Fé é confiar, acreditar, descansar em certas verdades. Quais? Que Cristo é quem ele disse que é. Que ele morreu pelo propósito que ele disse que morreu. E que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Romanos 10, 8 e 9. Mas o que ela diz, a palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos, se com a boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você entende que a salvação não está encontrada em doutrina verdadeira. Olha, a minha doutrina é magnífica. Eu sou batista, graças a Deus que não sou presbiteriano. Tem Guilherme e Elô, são presbiterianos, amigos da Laura e eu. Estão visitando hoje à noite, eu só dei esse coisa. Mas a salvação não está em reforma moral. Salvação não é ir à igreja. Não é autodisciplina. A salvação é entender que você não tem recursos em si mesmo e procurar a salvação em Jesus Cristo.
e não importa quem você é. Não importa. A salvação não faz acepção de pessoas. Romanos 1,16. É fantástico o que Paulo acrescenta. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Um dos meus missionários favoritos foi John Gibson Patton. Ele foi para um arquipélago no Oceano Pacífico, chamado Vanuatu. Foi em 1858. Ele era um presbiteriano escocês, ninguém é perfeito, afinal. Mas ele foi lá, e quando ele chegou lá, no arquipélago, estava correndo solto uma epidemia terrível. A população estava sendo dizimado completamente. João, ele ia na casa, na tenda, aonde que for que essas pessoas se encontravam. Ele cuidava deles, estava com eles quando eles faleceram, e alguns faleceram, e depois ele mesmo se encarregou de enterrar o morto. Ele fez isso. E quando finalmente a epidemia se extinguiu, eles receberam ele, amaram ele, e John ficou com eles. Mas a primeira coisa que John queria fazer era aprender a língua destes índios. E ele aprendeu. A segunda coisa que ele queria fazer era traduzir o Novo Testamento na linguagem deles. E ele começou essa obra. Mas ele descobriu que eles não tinham vocabulário para fé, confiar, crer, acreditar. Não tinha, não existia. E você fala, mas isso é interessante. Como você vai traduzir o Novo Testamento sem essas palavras, sem esses verbos? Crer no Senhor, crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício dele. E esse povo era canibal. Então, eu entendo mais ou menos uma linguagem onde não existe essa ideia de confiar uns nos outros. Você fala que é meu melhor amigo, mas você comeu meu irmão semana passada. Não vou falar mais com você. Eu não confio em você. Claro que não existia. Mas um dia, durante esse tempo de frustração, ele foi caçando com o tribo. Ele matou um bambi e eles estavam carregando de volta para a casa dele. O tempo era tropical, como hoje. Era quente, opressivo. E ele chegando na sua casa, absolutamente exausto. E um dos nativos que estavam nessa casa se jogou no chão e falou, é tão bom se jogar e descansar aqui na sombra. E João sacou. Isso era a frase que eu precisava. Ele traduziu João 3,16 dessa maneira. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele se joga e descansa não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é fé. Então segue comigo. O Evangelho tem poder. Tem poder para salvar. É através da fé. Salva quem crê. Como é que transforma esse homem? Quarta e última palavra, justiça. Justiça, versículo 17 de Romanos, capítulo 1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, quando você crê, a justiça de Deus é revelada, em outras palavras, se torna a sua. Entenda que quando Deus toma um homem pecador, sem esperança, sem capacidade de se salvar, ele não faz esse homem se transformar em um homem justo nos seus próprios méritos. Ele não cria nele um ser que não peca nunca mais. Ele dá a sua própria justiça divina para esse homem pecador. Deus dá aos homens pecadores a sua própria justiça. Justiça é usado junto com a fé 60 vezes no livro de Romanos. Se você mal entender justiça no livro de Romanos, você está perdendo uma palavra-chave e tanto. Mas se eu vou ser justo, não pode ser a minha justiça, porque eu sou injusto, eu sou o contrário disso.
precisa ser a justiça de Deus. Deus precisa dar para mim essa justiça. E não importa o que você acredita, você pode crer e crer e crer e crer, mas você nunca vai ser justo o suficiente para entrar na presença de Deus. Você precisa a justiça de Deus. Essa troca, esse câmbio, se vê em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele Cristo que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É a justiça que Deus produz. É a justiça que Cristo teve. É a justiça, a vida sem pecado que ele viveu, agora está dado àqueles que crêem. E algumas pessoas, mesmo com essa oferta de justiça pela graça, eles falam, não, Deus é injusto. Ele está pedindo aos homens o que eles não conseguem nem tentar começar a fazer. Já pensou? Se Deus disse, tá bom. Agora eu só vou deixar entrar no céu os altamente inteligentes. Ele é justo? Não. E se Deus falar, só vou deixar entrar no céu os ricos e poderosos? Isso é justo? De maneira nenhuma. E se Deus fala, para ser salvo, você precisa ser moral? Nós ficamos sem esperança. Somos injustos, imorais, pecadores. Não é justo. O que Deus fez, ele colocou o padrão de santidade tão incrivelmente alto. E depois ele enviou seu filho para trazer isso a homens pecadores. Isso é justiça. Isso é misericórdia. Isso é graça. Romanos 3, 21 e 23. Olha como Paulo coloca, Romanos 3, versículo 21 a 23. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Todos pecaram, todos estão destituídos. A mesma coisa no Velho Testamento. Abraão creu, foi-lhe creditado como justiça. Eu acho mais precioso Filipenses, e vamos terminar com esse versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Você quer saber o que motiva missionários? Que motiva pastores? Que motiva você e eu para levar o evangelho? É isso aqui. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Nota, eu considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Lá vem. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que se procede de Deus e se baseia na fé. Isso é o evangelho. Não a minha justiça, a justiça dele. Isso é a mensagem. Quando você entende o evangelho, é natural distribuir o evangelho, evangelizar. Você não precisa montar programa, vai ser natural. A transformação traz o poder de Deus. E é tão natural quando alguém é salvo de levar essa mensagem do evangelho às suas famílias, aos seus amigos, seu trabalho, enfim. Isso é o tema do evangelho: poder, salvação, fé e justiça. Eu espero que você conheça Cristo. Espero que você coloque a sua fé nele. Pastor Ciro.